Olá pessoal, meu nome é Nicole, eu sou a esposa do Pai Odesse e hoje eu vim aqui pra gente começar o nosso primeiro vídeo do canal falando de axé com o Pai Odesse. O canal começou porque desde que a gente tá junto, ele sempre compartilha comigo e eu vejo também do pessoal que ele cuida, o pessoal sempre tem muitas dúvidas com relação à fé, ao axé, à umbanda, ao candomblé, às religiões em geral. E aí um dia eu conversei com ele e ele começou a meditar uns textos e também a me explicar um pouco sobre cada situação de dúvidas, inclusive que eu tinha e tenho até hoje. E criamos a página do Falando de Axé com o Pai Odesse no Facebook, que hoje a gente já está com 4.000 seguidores e temos aí milhares de visualizações no Brasil inteiro, textos com 80, 100, 30 mil visualizações. E decidimos dar um passo a mais. Agora eu vou começar a compartilhar com vocês aqui também os textos que ele dita, não só na página, mas aqui de uma forma falada. Então, na verdade, eu vou ler para vocês os textos, inclusive tem textos mais antigos na página, que muita gente no início não teve muito acesso, e os textos novos também que começarem a vir, e as dúvidas que vocês também tiverem, ou sugestão de tema que vocês tenham interesse também que debata com ele e traga aqui pra vocês, é só colocar nos comentários, mandar pra gente, que a gente vai conversar com vocês com o maior prazer. Tá bom? Muito obrigada pelos 4.000 inscritos. Se inscrevam agora aqui no canal, curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho, já que é a moda do YouTube. E passa para todo mundo que vocês acharem legal, compartilha com todo mundo. E manda também as suas dúvidas, bota também os seus comentários. A gente gosta muito de receber os comentários de vocês. Tudo, dúvidas, questionamentos. Essa é a proposta mesmo do canal e essa também faz parte da missão do Pai Odesse, que como guardião do axé, ele tem essa missão de esclarecer, de tirar as dúvidas, de explicar, tá bom? Então vamos começar com o texto que foi bastante polêmico e que foi o penúltimo texto que a gente postou, que foi o Falando em Línguas e Outros Idiomas nos Terreiros, Barracões e Igrejas. Então vamos lá. Esses dias surgiu uma conversa entre umbandistas e candomblecistas que me chamou a atenção. As pessoas estavam comentando sobre quanto tal babalorixá falava bem e cantava bem em Yorubá. Daí uma delas comentou: será que ele sabe exatamente o que está cantando e falando? Ou ele apenas aprendeu as cantigas e as rezas e fica aqui repetindo? Daí uma outra respondeu: eu acho que ele não sabe o que ele está falando e cantando não, porque senão, quando ele fosse falar com os orixás, ele falaria em Yorubá. E a pessoa disse que ele sempre fala com os orixás em português. E aí me perguntaram o que eu achava sobre tudo isso. E se realmente era necessário ficar usando o idioma em Yorubá nos barracões e terreiros. Então achei interessante escrever um texto sobre esse assunto. Provavelmente vai ser um texto longo e bastante polêmico, mas muito interessante. Pois vamos conversar aqui sobre o porquê sim de algumas coisas e o porquê não de outras coisas. Vamos começar com um livro milenar, que é a Bíblia. Vocês lembram que algumas igrejas evangélicas, alguns pastores e bispos ficam falando numa pseudolíngua dos anjos? Que são palavras que são ditas em nenhuma língua e que na verdade ninguém sabe o que está sendo dito? Pois bem, em alguns anos atrás eu fui pesquisar na Bíblia onde e por que deveriam esses pastores e bispos falar nas ditas línguas dos anjos, onde ninguém entende nada e não tem qualquer tradução. E encontrei na Bíblia um alerta que achei bastante interessante e construtivo. Coríntios, capítulo 14, versículo 9 a 16. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? O amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Resumindo, pessoal,
Ou seja, ou você sabe o que está falando, rezando e cantando, ou de nada adianta para você e para as pessoas que estão ali junto de vocês, se não houver alguém que interprete e traduza aquilo que está sendo dito e cantado. Ou seja, não edifica e não constrói. Sim, nestas 3 décadas que acompanham a Umbanda e o Candomblé, também já me fiz essas perguntas. Pesquisei e verifiquei que pelo menos de 80 a 90% de babalorixás, ialorixás e médiums que cantam e rezam em Yorubá ou qualquer outro dialeto africano não são fluentes nessas línguas, e a grande maioria também sequer pesquisou a tradução do que é rezado e cantado. Daí fica aqui a pergunta que não quer calar. Se não sabem o que estão cantando ou falando, por qual motivo insistem em querer usar dialetos africanos para se realizarem os rituais? Mesmo porque, ao engano de muitos, os orixás não são de exclusividade africana. Os orixás são do universo divino, são planetários, pertencem a todo mundo, são cósmicos. Portanto, com certeza, os orixás falam todas as línguas do planeta Terra, não tendo necessidade alguma de ter que falar com eles em dialeto africano. Vejam, nos tempos antigos, as igrejas católicas e protestantes, bem como a Bíblia, eram faladas, rezadas e escritas em várias línguas: aramaico, hebraico, grego, latim. E durante os séculos foram sendo traduzidos para a língua nativa de cada povo. Claro, porque senão ficavam todos rezando e cantando orações e cantos que ninguém entendia. Assim como o mundo inteiro canta músicas em inglês e em outras línguas e pelo menos 95% das pessoas não sabem a tradução ou o significado das músicas. Quem já não viu nos barracões os babás, iás, equedes ou gãs falando em português com os orixás incorporados? Vocês vão notar, se prestarem atenção, que mais de 90% é assim. Falam em português com os orixás para fazerem uma coisa ou outra, não é mesmo? Ora, se os orixás apenas entendessem dialetos africanos, não seguiriam os pedidos feitos. Dessa forma, não é necessário se falar ou cantar em dialetos africanos para cultuarem os orixás. Por qual motivo será então que os barracões e terreiro insistem em usar os dialetos africanos? Vários são os motivos. Uns motivos bastante louváveis, outros motivos bastante desnecessários. Vamos tentar listar esses motivos. Com certeza não serei o dono da verdade, nem vou me lembrar de todos, mas com certeza estes aí abaixo estarão na lista dos motivos. Motivos louváveis. Sustentar e guardar as tradições e ensinamentos que sábios africanos trouxeram para o Brasil e para o resto do mundo. Ensinamentos adquiridos de sacerdotes africanos no passado. Proteger e guardar ensinamentos contra charlatães. Por respeito e carinho aos ensinamentos dos antigos sacerdotes. Por querer mostrar respeito aos orixás, porém sem um motivo real. Entre outros motivos que são pelo amor, carinho, respeito, fundamentos e ensinamentos. Quanto aos motivos desnecessários. Vamos lá, o primeiro. Monopolizar e guardar em segredo, apenas para si, rituais e ensinamentos dos orixás, com o intuito de alienar e escravizar os iniciantes. Segundo. Por querer mostrar aos participantes que os mesmos são dependentes dos babalorixás e ialorixás. Terceiro. Querer aparecer para os visitantes, tentando assim se mostrar melhor do que os outros. Quarto, por ego exacerbado e soberba. Quinto, uma forma de enganar e iludir os participantes, visitantes, consulentes. Sexto, entre outros motivos mais que todos nós já conhecemos das falhas humanas nas religiões. Vejam, diante dos motivos acima, que na verdade ambos existem, fica claro e ao mesmo tempo difícil de se identificar quais são os motivos reais usados por muitos. Ou mesmo quando os sacerdotes se utilizam de todos eles para se impor diante das situações. Eu mesmo pouco uso dialetos africanos, mesmo porque me conscientizei de que antes de estar falando besteiras, sim, porque também noto muitos sacerdotes cantando e fazendo rezas com palavras erradas e pronúncias erradas, porque os mesmos, na verdade, aprenderam por osmose, ou seja, aprenderam a repetir cantigas e rezas com as pessoas. Aprenderam a cantar música, ou seja, aprenderam a repetir cantigas e rezas com as pessoas, como as pessoas aprendem a cantar músicas em inglês,
sem sequer saber o que estão dizendo. Coisas que eu não sei o significado, prefiro antes saber a tradução. Mas ainda acho que é melhor, se eu quiser sair por aí falando e gastando dialetos africanos, ter vergonha na cara de me exigir e me cobrar que antes eu aprenda a ser fluente na língua. Como tenho sempre comentado, falar em dialetos africanos não faz o médium ou o sacerdote ser verdadeiro, apenas sabem falar em dialeto africano. Que só para lembrar, a África inteira sabe falar, não é mesmo? Os ladrões africanos, os bandidos, os pedófilos, os corruptos, os psicopatas africanos falam em Yorubá. E nem por isso são sacerdotes. Médiuns que carregam axé e nem por isso são verdadeiros. Aliás, há uns 15 anos atrás, vi de perto 2 africanos que se diziam ser filhos de Xangô e de Ogum. E que muitas pessoas batiam cabeça para eles. Porque os mesmos andavam com suas roupas coloridas e contas de se dizendo sacerdotes do candomblé. Vi até filhos de santo médiuns bolarem de santo só por eles passarem na frente dessas pessoas. Que fiasco. Mas pasmem, os 2 eram traficantes e contrabandistas e foram presos pela Polícia Federal uns 6 meses depois de estarem no Brasil. Entendem o que eu digo? Esse é o problema. Para não ficar muito longo, vamos pedir aos nossos orixás sabedoria, discernimento e, acima de tudo, misericórdia quando fizermos mau uso dos ensinamentos. E vamos nos policiar no sentido de sempre evitar com que o ego, a petulância, a arrogância, o ciachismo, a soberba não façam parte de nossas vidas espirituais. Motumbá, Motumbaxé, Mucuyu, Colofé, Mojubá. Pedindo a bênção de todos e abençoando a todos, sem os cuidados de querer estar me preocupando em escrever corretamente nas línguas africanas. Mesmo porque no meu coração e no meu espírito, o axé ou axé, para mim tem o mesmo valor e peso espiritual, assim como o orixá de todos com X ou o oriçá de todos com S abençoe a todos nós. Fiquem tranquilos na fé, fiquem tranquilos no axé verdadeiro, acreditem no que é verdadeiramente de coração e íntimo com os orixás. Só assim estaremos no caminho certo. Babalorixá Paiodesse de Oxóssi, o Luiz do Poi. E esse foi o primeiro vídeo do canal. Me desculpem se deu uma gaguejadinha, mas é o primeiro vídeo que a gente tá gravando. E vamos postar vídeo pelo menos uma vez por semana pra vocês aqui, tá bom? Então até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar e até mais. Um beijo!